Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Futsal Esporte Clube, do FEC, né, do podcast do Futsal Esporte Clube. Resenha número 92, 92 entrevistas, 92 resenhas, 92 histórias, 92 acontecimentos individuais de cada profissional, atleta, independente, todos aqueles que estão englobados dentro do nosso futsal, né, do meio na nossa área, a gente trouxe aqui para contar a história do lado B. Eu sempre falo que esse lado B que a gente não tem muita oportunidade de conhecer, né? A gente pode admirar nas redes sociais o profissional, o atleta e etc, mas a gente não acaba conhecendo o outro lado e a gente nunca. E essa é a ideia, né, do nosso podcast, trazer um outro lado que ninguém nunca tem oportunidade, né? E dar voz muito mais aos profissionais para que eles possam falar, expressar as suas opiniões e contar algumas particularidades, né, da sua vida profissional e poder agregar também cada vez mais em nossas vidas. Hoje estamos aqui com o grande Rodrigo Perdigão, um dos caras aí que trabalha há anos aí no Minas Tênis Clube, faz um trabalho incrível no Minas Tênis Clube. Eu quero te agradecer mais uma vez aqui, de forma agora explícita aqui na nossa resenha. Rodrigo, obrigado por ter aceitado nosso convite. E, cara, espero que seja uma resenha tão, tão leve, cara, que a gente vai conversando e nem vê o tempo passar. Porque com resenha boa a gente vai vendo, quando vê, cara, já tá, né, esticada, mas espero que seja bom para não só para ti, mas para a gente, mas para todo mundo, principalmente todos os nossos telespectadores aqui do Futsal Esporte Clube, que sempre nos acompanha. É um prazer enorme, meu querido, estar compartilhando conhecimento com você e também sabendo um pouco mais da tua história. Seja bem-vindo. Ô, Kaique, obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado aí por fazer parte de tão importante meio de comunicação, de canal de comunicação que trata da modalidade, como você falou, de uma forma tão leve. Então, reitero aqui meus agradecimentos e quem sabe durante esse bate-papo aqui a gente não pode motivar outras pessoas, a instigá-las, fazê-las refletir através da modalidade que eu tanto amo, que é o futsal. Maravilha, cara. Tenho certeza disso. Quero, convidar você que está nos vendo pela primeira vez ou que já é inscrito no nosso canal, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, envie para o maior número possível de pessoas, né, seus grupos, né, para uma resenha tão incrível como essa, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês, não só na nossa que está aqui, mas principalmente para vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo sempre aí. Bom, Rodrigo, a pergunta que eu sempre faço para os convidados que chegam aqui, inicialmente, é uma pergunta de como o esporte se apresentou para você. Como é que foi esse teu envolvimento dentro do esporte? Como começou o envolvimento direto do Rodrigo Perdigão no esporte? Se começou ali na escola, começou por influência familiar? Como foi essa tua aproximação dentro do esporte em si? Pô, Kaique, legal. Essa é uma história interessante porque eu não fui nenhum atleta de futsal de alto rendimento. Eu joguei futsal em nível escolar, em nível recreativo, jogo até hoje aqui no campeonato dos velhos aqui do Minas. Todo ano eu tenho o prazer de desfrutar do convívio deles, mas eu comecei através da influência do meu pai. E meu pai também não foi atleta, nem de futebol, nem de futsal. Meu pai foi árbitro de futsal e árbitro de futebol. E meu pai, eu sou o mais velho de cinco filhos, e quatro irmãs. Nesse caso, eu era o único homem da casa. Meu pai, até para dar um sossego para minha mãe, quando ele ia trabalhar os finais de semana, ele sempre me levava. Então, me levava para os campos, para a várzea, para os ginásios. E ali eu me divertia assistindo meu pai trabalhar. E acabou que isso me aproximou muito do esporte, tanto do futsal como do futebol. Nos anos, eu sempre fui de uma classe social com dificuldades, uma classe média baixa com dificuldades, e eu morava no Conjunto Nacional, conjuntos da década de 70, onde tinha lá 700, 800 apartamentos e uma quadra. E o meu divertimento nos dias de semana era, do tempo livre, era jogar na quadra. Então eu jogava futsal, na época não era futsal, e na verdade nem era futebol de salão, eu jogava bola, eu ia para a quadra para jogar bola e eh, aprendi que eu não tinha a condição de ser um atleta de ponta. Mas eu gostava tanto da modalidade, gostava tanto, tinha esse espelho, esse referencial dentro de casa, através do meu pai. Isso me motivou a fazer o curso de Educação Física. E me graduei em Educação Física aqui pela UFMG e comecei como treinador muito jovem. Possivelmente eu fui um dos treinadores de liga aí mais jovens na minha época. Eu tinha 30 anos de idade, já dirigia atletas que eram mais velhos que eu, de um clube muito importante, que é o Minas Tênis Clube, e assim foi.
Então, essa minha trajetória, ela se baseia no suporte parental, no suporte do meu pai, na, no meio que eu fui criado, que era de uma quadra com muitas crianças com o mesmo objetivo, e percebendo que eu não tinha aquele potencial esportivo, eu desenvolvi um potencial acadêmico para que eu me mantivesse na, vinculado ao esporte, no caso específico do futsal. Sensacional. E uma das coisas que você comentou, né, desse teu resumo do teu início ali, do teu envolvimento no esporte, é uma palavra-chave que a gente sempre gosta de situar aqui, Perdigão, que é a questão da aproximação da família, né, em si, né, da base familiar nesse processo. Como você mesmo disse, né, você teve já de antemão, né, observou que não tinha, não é que não tinha um jeito em si, né, mas viu que não era algo que deveria ser, né, prolongado, estendido no sentido de dar prosseguimento até se envolver para lado, tentar o lado profissional. E aí você de antemão viu que o lado acadêmico, de estudar, né, o outro lado, né, da moeda poderia ser muito mais útil, como foi, como a gente está vendo hoje, né, todo o Amparato, todo o teu sucesso, né, que não vem em vão, né. Mas assim, eu queria que você comentasse para a gente, né, como a base familiar, né, você falou, citou o seu pai, é importante nesse processo de aprendizado inicial, desse primeiro contato da criança, do adolescente, né, Rodrigo? Do esporte, né? Como é que, ao teu ver, essa base é importante? É realmente de extrema importância da família estar próximo, de poder estar dando o amparo necessário, não houver aquela cobrança desnecessária, né, para criança, adolescente? Como é que, ao teu ver, tu enxerga isso? Bom, eu vou sustentar minha resposta primeiro com a ciência. A minha dissertação de mestrado, eu defendi meu mestrado há 30 dias atrás. E o meu estudo foi a análise de carreira dos treinadores que dirigiram a seleção brasileira. Então, dos últimos 34 anos. Então, foram os 8 treinadores que dirigiram realmente a seleção brasileira, que foram campeões mundiais. E eles, em sua totalidade, eles tiveram suporte familiar. Ou seja, todos os treinadores que chegaram ao altíssimo rendimento, que disputaram o Mundial, que chegaram ao alto rendimento, todos eles declaram de forma explícita o suporte que tiveram das suas famílias, de seus pais, do espelho no irmão mais velho, do suporte da mãe, do pai, incentivo. Então, o que aconteceu comigo, e eu não estou longe desses treinadores que entrevistei para a minha dissertação, é, eu sou simplesmente mais um daqueles que beberam desse suporte, que foram beneficiados por esse suporte parental, o suporte da família. Não bastasse o meu estudo, estudos que corroboram corroboram essa filosofia, existem aos montes na literatura. Então, falando não só do futsal, mas posso falar do vôlei, posso falar do surf, posso falar de outras modalidades, onde atletas de alto rendimento, treinadores que alcançaram a expert performance, todos eles, não posso falar todos, mas a grande maioria, eles tiveram o suporte familiar. Então, o suporte familiar, ele é ponto determinante para a aquisição de sucesso, seja esportivo enquanto atleta, bem como para treinadores, e aí eu estou falando em função do estudo que eu realizei. Pois bem, nós do Minas Tênis Clube, a minha função no Minas Tênis Clube, que é de coordenar o processo de formação de atletas, ele perpassa por uma relação muito próxima com as famílias. E uma das coisas que nós acreditamos no Minas Tênis Clube é que o atleta se desenvolverá esportivamente se ele tiver o suporte da família. E quando falamos do suporte da família, não é só o levar o suporte financeiro, que também é importante, é o suporte emocional, o suporte no dia difícil, o suporte naquele momento onde o atleta pensa em desistir. A família, enquanto sustentação, ela é de fundamental importância para que esse atleta não só permaneça na modalidade esportiva, mas como ele permaneça na modalidade esportiva de forma saudável, de forma lúdica, de forma que ele possa realmente desfrutar de todos os benefícios do esporte, que são educação, lazer, convívio social. Puxa vida, são tantos os benefícios. Então, a família como suporte
para esse atleta, ela é indispensável para o sucesso desse jovem, dessa criança, ou mesmo desse adulto, no seu processo de formação. Sensacional. E já teve algum caso assim que você se recorda, Rodrigo, que é, às vezes, a gente já conversou com atletas, com treinadores, que já teve certos trabalhos, no sentido de alguns, pela questão dos pais cobrarem muitos filhos, e né, eles chegarem ali na hora do treino, né, já vir com a cobrança, porque assim, a gente sabe, claro que não é todo mundo, né, é bom a gente deixar muito bem claro isso, não é todo mundo, mas a gente sabe que uma pequena parte acaba se frustrando dentro do esporte, né, Rodrigo? E infelizmente acaba jogando para cima do filho como se fosse uma última esperança, né, ratificando mais uma vez, não é todo mundo, são uma pequena parte, uma pequena porcentagem. E a gente sabe que isso acaba, não, de forma muito clara, prejudicando, porque se o menino não progredir, né? Então, assim, ele vai colocar a frustração dele em cima da criança, do adolescente. Então, assim, já aconteceu algo assim de você ter que intervir, de conversar ali em off, depois terminar um treino, alguma coisa, de trabalhar uma orientação, porque não só orientação com a criança e adolescente, né, com o jovem em si, vocês fazem um trabalho belíssimo, vocês fazem no Minas aí, a gente já conhece uma particularidade, mas como é que é essa questão da conversa de vocês com os pais? Né? Vocês falam de aproximar muitos pais, né? De ter essa aproximação. Como é essa conexão direta? Como é uma questão bem direta, formal? Existem reuniões? Como é que funciona? Kaique, o diferencial do clube, e compreendo dessa forma, é uma relação muito próxima com as famílias. Levando em consideração que o atleta precisa do suporte parental, da estrutura física e de bons treinadores, esse pilar, essa tríade defendida por Coté lá na década de 70, na década de 80, isso ainda é presente. Então, família, estrutura e treinador, essa comunicação entre família e treinador, ela é fundamental. O que fazemos, e aí isso já é praxe no clube, o pai, ele está no clube e temos um canal de comunicação com essas famílias muito facilitado. Mas quando a gente fala só de canal de comunicação, não é só criar um grupo de WhatsApp para que eu possa me comunicar de forma mais rápida e assertiva com ele. Não, é trazer o pai para dentro do clube para que expectativas sejam alinhadas. O que que seriam expectativas alinhadas? Eu vou demonstrar para as famílias, e quando eu falo eu estou falando do Minas Tênis Clube, estou personificando o Minas Tênis Clube na minha pessoa. Eu, Minas Tênis Clube, trago a família para dentro do clube para explicar o que é que eu vou entregar para essas famílias. Caso essas famílias entendam que aquilo vai ao encontro dos sonhos, das aspirações, dos anseios, esse atleta vai continuar conosco e vai se perpetuar aqui no clube, como acontece de vários atletas que começam aqui no nosso sub-8, sub-9 e chegam até a equipe profissional. Mas caso não, essa família tem a opção de não continuar conosco. Por exemplo, nós temos critérios de participação de atletas. Então, até a categoria sub-14, todos os atletas que colocarem o uniforme para irem para o jogo, eles jogarão. Independente do resultado, independente da importância do jogo, eles participarão. Se a família acredita que isso não é interessante, porque ela acredita que ser campeão, vencer naquela idade, aos 12, 13, 9 anos, seja muito importante para ela, ela não está no local adequado. Então, as expectativas não estão alinhadas. Então, a vinda, o convite das famílias para estarem próximos de nós é para que esse alinhamento de expectativa ele esteja completamente alinhado. O que é que eu vou entregar com aquilo que a família espera? Se a família espera mais ou se a família espera menos, sugerimos que procure outro local para poder desenvolver o seu filho. Então, comunicação adequada e alinhamento de expectativa, isso faz com que os problemas entre clube e pais, isso seja diminuído, e eu posso te falar com muita tranquilidade. Eu estou no clube há décadas, mas nessa função de coordenação, eu já estou há 14 anos. E nesses 14 anos eu tive problemas mínimos com as famílias, levando em consideração que a comunicação é clara e existe um alinhamento de expectativa.
Bem interessante, né, Rodrigo? E você falar sobre isso, porque a gente sabe que a gente acaba lidando com pessoas de temperamentos diferentes, né? Com situações diferentes, particularidades diferentes, mas quando você transparece não só a verdade, mas automaticamente ela vê que você tem uma legalidade pelo trabalho, pela atenção que se é desenvolvida, não existe corpo mole, né? Como a gente fala. Então, assim, é trabalho, você está há décadas no Minas, né? Fazendo não só você, obviamente, a gente fala da sua figura, mas Sim, existe uma equipe, né? É muito importante sim, também de reiterar sobre isso, que a gente sempre fala da figura, claro que tem seus méritos também, mas a gente não pode esquecer também das bases, né, Rodrigo, que sempre ajudam nesse processo. Então, se você está há décadas no Minas, claro que tem, obviamente, o seu mérito, isso é incrível, a gente já, como eu te falei aqui em off, já acompanha há muito tempo, sou fã do seu trabalho, mas também tem outras pessoas também que ajudam bastante, né, que te ajudam nesse amparo. Claro que são pessoas que podem até acabar saindo, né, por outras oportunidades, né, e outras vindo, mas sempre ajudando de forma direta ou indireta. E aproveitando, já que você falou sobre essa questão do Minas aí, até do Sub-14 e tal, como é que faz, como é que, por exemplo, hoje um adolescente, Rodrigo, como é que um adolescente, um jovem hoje, ele quer ingressar no Minas, como é que é esse tratamento quando ele chega, como são as etapas. Queria que você comentasse para a gente hoje, você automaticamente como coordenador, né, pode explicar quais são as etapas e até que ponto, por exemplo, na avaliação de vocês falam, pô, isso aqui já dá para, né, chegar próximo ali nas bases do sub-20, do profissional e tal. Como é esse trabalho no Minas Tênis Clube para muita gente que pode não conhecer? bom, muito interessante sua pergunta, porque ela vai me permitir explicar com mais detalhamento como é que funcionam os processos do Minas Tênis Clube. O Minas Tênis Clube tem um número aproximado de 85 mil associados. Então, eu posso considerar o Minas Tênis Clube como uma cidade. Uma cidade. É, o clube é possivelmente o maior clube do Brasil, é uma das grandes potências esportivas, é, em modalidades das mais distintas. Aí eu estou falando não só do futsal, posso falar do basquete. Ontem acabou de se classificar para a semifinal da NBB, o vôlei feminino acabou de ser campeão da Superliga, o vôlei masculino acabou de ser vice-campeão mundial esse ano. Então eu estou falando de um clube gigantesco, gigantesco. Então, com mais de 80 mil associados, o que que o clube prioriza? Que nos anos iniciais, e aí eu estou falando do sub-9 até o sub-15, a prioridade é o associado do Minas Tênis Clube. Então, para as equipes de formação, as equipes de iniciação, as equipes de formação, então eu estou falando do 9 até o sub-15, sub-16, eu tenho resguardado um percentual significativo de atletas, de vagas para atletas sócios. Então, vou dar um exemplo. A nossa categoria sub-12, ela tem 100% de sócio. Nossa categoria sub-11, 100% de sócio. Nossa categoria sub-10, 100% de sócio. Então, eu faço a captação desses atletas das escolas de futsal que eu tenho dentro do clube. Dentro do clube, eu tenho, a gente chama de curso de futsal, que são as escolas que ensinam futsal. Eu tenho mais de 1.100 atletas, mais de 1.100 atletas. Então, desses 1.100 atletas, eu faço a captação para que esses atletas ingressem nas categorias competitivas. Então, eu tenho os cursos e a competição. E na medida que os anos vão passando, eu vou fazendo captações externas. Então, eu convido um atleta que vem de outro clube, eu faço peneirada. Todo mês de dezembro a gente faz uma peneirada aberta, a gente recebe quase 1.000 atletas todo ano. Isso é um feedback muito importante para nós, porque se mais de 1.000 pessoas querem jogar no Minas Tênis Clube é porque elas se interessam pelo trabalho, elas reconhecem o trabalho como um trabalho exitoso. Então, Kaique, até o sub-15, a prioridade é o associado. A partir do sub-16, sub-17, a gente abre um percentual significativo de 4, 5, 6 vagas, onde a gente faz essa captação externa, onde a gente convida atletas daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, mas a gente também tem atletas de fora do estado, atletas pernambucanos, atletas cearenses, atletas gaúchos, catarinenses. Nós temos, mil desculpas, tinha colocado no silencioso. Eu tenho atletas de todas as regiões do Brasil, e isso faz com que essa mescla de atletas do entorno de todas as regiões do Brasil fortaleça ainda mais o trabalho que é realizado no Minas Tênis Clube. Vou tentar ser mais explícito.
Nós temos características muito próprias de desenvolvimento do nosso trabalho. É, um sistema de marcação por zona, uma tática individual muito voltada para passe e para drible, um jogo de contra-ataque muito rápido. São características muito próprias desenvolvidas no Minas Tênis Clube. É algo que, para nós, é inegociável. Entretanto, existe uma característica, por exemplo, do sul do país, que é de um jogo de mais contato físico, de um jogo mais viril, que nós não produzimos aqui no Minas Tênis Clube. Então, na medida que eu trago um atleta com essa característica, eu agrego valor ao trabalho que eu já realizo. Atletas de muita velocidade, de muito um contra um, uma característica do Nordeste do Brasil, do seu estado, de Pernambuco, do Ceará. Então, são características que nós também não produzimos com tanta qualidade. Então, a gente tem que trazer atletas com essa característica. Então, essa a possibilidade de captação de atletas de outras regiões do Brasil só fortalecem o nosso processo de formação dentro do Minas Tênis Clube. E quando esses atletas chegam à categoria sub-20, nós temos o seguinte princípio. O atleta de sub-20, a gente tem que trabalhá-lo aos 18 e aos 19 anos, porque aos 20 anos ele necessariamente tem que estar servindo a equipe adulta. Se ele não estiver servindo a equipe adulta, ele não serve para aquele processo de formação. Então, um bom indicativo que a gente tem é a quantidade de atletas que nós temos nas seleções brasileiras na categoria sub-17, na categoria sub-18 e também na categoria sub-20. Quando esse atleta alcança os 20 anos e ele não está treinando na equipe profissional, a gente o indica para outros clubes, porque para nós ele já passou do time de alcançar a equipe adulta. Me fiz claro ou eu falei demais e perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. E era isso. Essa resposta contemplou justamente a minha dúvida sobre isso, e você explicou de forma muito direta, né, sobre as etapas, né, da parte dos associados, da parte, né, um pouco mais de captações, essas coisas. E algo também que você comentou também interessante também foi sobre essa questão da identidade, né, Rodrigo? Existe uma identidade dentro do clube, por exemplo, você citou alguns nuances, né, de formações, tal, né? E citou também sobre outros esportes. O Rodrigo, né, você já convive há anos e anos, né, décadas aí no Minas. Se o Rodrigo tivesse que explicar, não digo explicar em si, né, mas falar para a gente se existe, até meio, né, controverso falar se existe segredo para o sucesso, né? Porque segredo do sucesso é trabalho sempre, não é mais. Se o Rodrigo tivesse que definir o trabalho que o Minas vem desenvolvendo nas modalidades olímpicas e, infelizmente, no futsal não olímpicas. Como é que tu define essa parte do Minas? Como você falou, é um dos clubes de ponta. Eu sou fã, né? Eu tenho um podcast de futsal, mas sou fã de vôlei. O que o Minas faz no vôlei, principalmente no feminino, todo ano é campeão, é vice, bate lá. O basquete também tem acompanhado, né? Eu sou Flamengo, sou flamenguista, né? Mas eu vivo ali acompanhando também os outros clubes também. Sou fã dos esportes coletivos, individuais também. Mas, assim, cara, é incrível como o Minas chega, né? Quando parece que, quando fala Minas está dentro de uma competição, né, Rodrigo? Parece que é, não digo de forma obrigatória, né, cara, mas parece que toda vez está nas finais, cara, toda vez belisca título, é algo incrível, cara, é algo incrível e dá para se ver um modelo de trabalho bem, bem definido. Então, assim, se pudesse comentar para a gente, Rodrigo, ao teu ver nesses anos de Minas, não só acompanhando dentro do futsal, mas acompanhando também dentro dos esportes também, os outros também, como é que funciona essa temática do Minas de ter uma mentalidade tão vencedora e também ter essa constância tão clara, cara, que porque ano após ano, né, poderia mudar algumas situações, mas sempre cada vez mais muda para melhor, né, cara? É algo incrível, né? É uma. Seu ponto de vista vai ao encontro daquilo que a gente acredita mesmo. Nosso objetivo é melhorar a cada ano. Então, Kaique, eu posso resumir tudo isso em duas palavras. A primeira é gestão altamente profissional. Então, a primeira coisa que eu posso falar é que, independente do presidente que está à frente do clube, a gestão ela vai ao encontro, ela se direciona à excelência no esporte, no atendimento ao associado, na cultura, no lazer, são os pilares do clube. E
a gestão é profissional nessa direção. Então, gestão direcionada a altíssima performance. Kaique, mudou o presidente, vai manter a filosofia. Ah, mudou o presidente de novo, vai manter a filosofia. A prática esportiva competitiva, ela é estatutária, ela está além do interesse pessoal daquelas pessoas que dirigem o clube, mesmo que fosse assim. E não é o caso, porque todos os presidentes, eu estou no clube há 27 anos, estou indo para o meu 28º ano, minha 28ª temporada, e em todos esses anos, todos os presidentes, eles foram e são apaixonados pelo esporte competitivo, eles acreditam no esporte competitivo, eles entendem que o esporte competitivo é uma poderosíssima ferramenta educacional, porque eles foram atletas do clube. Todos eles foram. O atual presidente, Carlos Henrique, ele foi judoca do clube. O presidente anterior foi jogador de vôlei do clube. O anterior a ele foi atleta de basquete do clube. Então, há uma filosofia, uma gestão altamente profissional voltada para o esporte. E o segundo aspecto é organização. Eu, Rodrigo Perdigão, repetindo, estou há 27 anos no Minas Tênis Clube, eu posso sair do Minas Tênis Clube que a filosofia, a organização, a estrutura do clube permanecerá. Trocamos peças, saem profissionais, mas aquilo que o departamento de futsal, aquilo que o departamento de vôlei, aquilo que o departamento de natação, aquilo que o departamento... o DNA, isso é inegociável. Não tem negócio, independente de quem chega e independente de quem sai. Então, essa organização permite a perpetuação de bons resultados, permite a continuidade de um trabalho de alta excelência. É isso que eu acredito. Uma gestão altamente profissional e uma organização que independe de pessoas. Esses dois, obviamente que tem outras coisas tantas, como você falou, do esforço, de um trabalho estruturado, de um trabalho árduo, de pessoas que são apaixonadas, da paixão do colaborador pelo clube, todos nós. Eu tenho muito orgulho de estar aqui vestindo a camisa do Minas Tênis Clube, eu tenho muito orgulho de todos os dias estar num clube que é um clube de elite, mas, além de tudo isso, esses dois aspectos, uma gestão profissional e uma organização que independe de pessoas. Maravilha, e já dá para perceber já, né, Rodrigo, que existe, claro que existe um porquê, né? Mas essas duas coisas parecem ser simples, né? Mas faz uma tamanha diferença, né, cara? Faz uma diferença enorme. E principalmente você falou aí, cara, a gente parece que vê com muita frequência, mas infelizmente dentro dessas modalidades, inclusive no futsal, a gente não vê lampejos, né, cara, de presidentes e mandatários apaixonados, né, cara, que se envolveram dentro do esporte. Eu acho que isso facilita de alguma forma, no sentido, né, Rodrigo, de entender, né, por exemplo, as demandas de cada modalidade, de entender as demandas do esporte, né? Eu acho que isso facilita demais, né? Porque quando o indivíduo, né, que está à frente, né, naquele momento, ele entende, já foi um atleta ou já se envolveu dentro do esporte, entende isso, facilita, né, até na parte da comunicação, até a parte da transparência, né, e isso acaba deixando o trabalho não só mais leve, né, Rodrigo, mas também te dá um amparo, né, necessário, né, para aquilo que vocês, né, necessitam aí, porque o Minas hoje não, a gente fala do Minas, mas é um clube de ponta em todos, né, cara? Não só no. A gente falou do vôlei, do basquete, futsal. Então, assim, é um clube que tem uma estrutura invejável, né? Um dos melhores, como você falou, um dos melhores clubes hoje e em todos os sentidos, né? A gente não vai acabar esquecendo alguma coisa aqui, porque são tanta coisa boa, né, cara? Então, assim, essas coisas boas aconteceram através de uma sequência, né? Claro que o Rodrigo, quando começou em 27 anos, né, Rodrigo, não as coisas não são foram evoluindo aos poucos, né? Nesse tempo que você tá no Minas e até aproveitando já, como foi essa tua chegada no Minas, cara? Como é que foi esse convite do Minas? E se tu tivesse que fazer um resumo desses 27 anos, cara, 27 anos não são 27 meses, né? Nem 27 dias, então
tem uma história enorme, 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 porque por mais que o Rodrigo possa sair, né, um dia e tal, sabe que teu nome vai estar na história, ninguém vai poder tirar isso, né? Porque o trabalho foi feito, né, Rodrigo? A tua entrega foi feita, claro que existe essa entrega entre clube e profissional, mas principalmente nesses 27 anos, né? Você acompanhou outros presidentes, acompanhou outras pessoas, viram pessoas entrarem no clube, sair do clube, mas se manteve firme na sua filosofia e na filosofia também do clube, acabou alinhando, né? O útil ao agradável, como a gente fala. Mas como é que foi essa tua chegada lá no Minas? E se tu tivesse que comentar para a gente nesses 27 anos, nessa tua trajetória até agora, o que é que tu poderia comentar para a gente as principais evoluções, as principais é, é, tecnologias, no sentido não só do tempo, né, mas principalmente que facilitou cada vez mais e ajudou vocês profissionais a terem um trabalho e cada vez mais ter um trabalho de excelência? Bom, Kaique, eu comecei como treinador ainda durante a universidade. Eu entrei na universidade em 93. Em 95 eu já trabalhava como treinador de futsal. Eu fui convidado para ser auxiliar técnico de um clube aqui de Belo Horizonte chamado Barroca Tênis Clube. E logo no meu primeiro ano, eu já conquistei títulos aqui, inclusive contra o Minas Tênis Clube. E era um clube pequeno, era o primeiro título. E eu já usava, você falou de tecnologia, eu já usava a tecnologia que existia disponível na época. E esse caso eu vou falar de forma bem rápida, mas eu acho que é um caso bem interessante. É, eu era universitário ainda, eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha só uma bicicleta. E eu percebia que eu precisava estudar as equipes adversárias. E aí o meu TCC, na verdade, na época nem chamava TCC, chamava monografia. Eu tinha que fazer minha monografia no final do curso. E eu fui estudar a incidência de passes, do gestual passe, das categorias, na época, sub-11, sub-9, sub-13, sub-11. Era fraldinha para mirim e mirim. Hoje não existe essa nomenclatura mais. Pois bem, eu era treinador do Barroca, e aí, para isso, eu não conseguia fazer, anotar ali e tal. Eu fui comprei de um colega meu da faculdade uma câmera daquelas maiores, tal. Hoje a gente filma com o celular, né? E aquela câmera, o preço dela era R$ 720. R$ 720. Era dinheiro demais. E eu trabalhava no Barroca e eu recebia o salário mínimo na época. O salário mínimo era de R$ 62. E aí eu combinei com um rapaz que me vendeu, chamado Aliston. Eu falei, ó, Alisson, eu tô precisando de uma filmadora. Ele falou, não, eu compro pra você. Aí ele falou assim, ó, R$ 720. Eu falei assim, pô, então eu tô te dando o meu salário do ano inteiro em troca da câmera. Você aceita? Ele falou, aceito. Então ele dividiu os 620 em 12 parcelas, os 720 em 12 parcelas de R$ 60. Então eu pegava o meu salário do Barroca, olha só, pegava o meu salário do Barroca e entregava pro cara. 12 parcelas. Eu nunca tive carro, eu andava de bicicleta, eu botava a mochila, não tinha dinheiro para tripé, e eu pegava essa câmera e ia para os jogos filmar em todos os ginásios. Eu ia filmar porque eu tinha que fazer a minha dissertação lá, incidência de passe. Então, a incidência de passe era se o menino dava o passe com a face interna, com o dorso, com o bico, a distância, se era rasteiro, retilíneo, parabólico, parará. Pois bem, resumindo, a dissertação lá, a monografia na época, ficou ok. Mas, Kaique, eu descobri que eu sabia tudo a respeito das outras equipes. Ali, eu, entre aspas, eu inventei o Scout. É óbvio que o Scout já existia antes, não estou querendo ser o gênio da lâmpada, mas para mim eu via a prática do Scout. Então eu ia jogar contra a equipe da BB daqui de Belo Horizonte, eu já sabia que o atleta X dava o passe paralelo com a face interna do pé. O que eu fazia? Simplesmente colocava o meu atleta para fechar aquela linha de passe. Eu ia jogar contra o Atlético Mineiro, pô, era o passe parabólico com o pé esquerdo. Pô, se eu vou fazer isso, eu já vou colocar o atleta na cobertura. Então ali eu consegui, com o meu salário do Barroca ao longo de um ano inteiro, eu consegui ser campeão porque eu estudava todas as equipes, sem saber que eu estava as estudando. Eu fiz de uma forma completamente aleatória. E Kaique, eu obtive tanto sucesso nesse ano no Barroca que o Minas Tênis Clube foi e me fez um convite. Eu tinha 22 anos de idade e eles me convidaram para ser auxiliar técnico da equipe profissional e dirigir a equipe juvenil, que na época era sub-19. Então eu tinha 23 anos dirigindo atletas de 19.
Eu fiquei com muito medo do desafio, mas aceitei. A proposta era irrecusável financeiramente, era uma chance de dirigir, trabalhar num dos maiores clubes do Brasil, numa categoria já de cima e sendo auxiliar técnico da equipe profissional. Então eles viram, enxergaram em mim algum potencial gigantesco, tudo graças a essa filmadora. E assim começou. No ano de 2006 para 2007, eu assumi a equipe sub-20. 2006, 2007, não, 96 para 97, eu assumi a equipe sub-20. Fiquei à frente dessa equipe até o ano de 2005. Fui bicampeão brasileiro, campeão brasileiro de seleções. Formei um caminhão de atletas que se tornaram atletas aí de altíssimo nível. E no ano de 2006, eles me convidaram para assumir a equipe profissional. Fui treinador da equipe profissional por 7 temporadas e hoje eu exerço essa função de coordenador das categorias de base. E quando eles me convidaram, nem me convidaram, eu que me convidei para esse cargo, eu trabalhava com alto rendimento já há 7 temporadas e tive bons resultados na Liga, em Taça Brasil e Superliga, mas eu via que eu poderia contribuir muito mais na formação de atletas. E quando eu voltei para a base com o propósito de formar atletas, eu passei a ter um mérito muito grande porque eu já havia vivenciado o alto rendimento por mais de 15 anos, como auxiliar técnico e como técnico principal. Então, por ter vivenciado, compreendido, entendido, eu passei a ter uma sustentação, uma base, uma certeza de que eu poderia melhorar atletas para que eles chegassem no alto rendimento melhores do que eles chegavam para mim. E isso eu acredito que eu venho fazendo com algum sucesso nessa última década que eu trabalho nesse processo de formação. Então, basicamente, foi isso. É, é, é algo que cada vez que eu estava ouvindo aqui cada frase, né, cada palavra, imagino que ao mesmo tempo também acaba vindo nuances, Rodrigo? Lembrando flashbacks na trajetória, né? Vem lembranças assim, né? Acredito que vem na tua mente também. Você contou esse caso da universidade, né? Acabou de forma, né, aleatória, como você disse, entre aspas, estudando a equipe ali, já criando essa forma de scout. E aí acredito que depois disso, né, a ideia foi cada vez mais não só estudar as equipes, mas melhorar cada vez mais a tecnologia que tinha disponível naquele momento para você, né? Então, isso é bem importante que você acabou comentando sobre isso. E Até você bom, falou que você. eu te pedir Sim, desculpas, porque você me falou agora, eu não completei a resposta. Isso eu usava uma câmera, eu assistia na televisão e anotava no papel. Hoje, Kaique, hoje a gente tem a condição de fazer uma edição no decorrer do jogo. Eu tenho condição hoje no Minas Tênis Clube de passar para os atletas a edição no intervalo da partida. Então eu consigo filmar no intervalo 15 minutos, é só projetar dentro do nosso vestiário, a gente consegue passar. Hoje a gente edita em poucos minutos, a gente manda para o atleta o que vai ter no treino de hoje. Ou quando termina o jogo, na mesma noite, a gente já consegue fazer uma edição e entregar para os atletas de 12, 13, 14, 15 anos a edição do jogo, onde o atleta ele vai se ver 2 horas depois do jogo. Isso facilita sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem. Hoje, uma criança, nós temos quadras com telão dentro da quadra, com um pequeno delay, onde ele executa um gestual técnico e ele consegue passar em frente à televisão e ele consegue se ver executando aquilo há 2, 3, 4 segundos atrás. Então, quando você falou na última pergunta ali de tecnologia, hoje tem muita tecnologia disponível. Hoje o clube ele tem muita tecnologia embarcada, então eu tenho como utilizar muitas ferramentas que facilitam o processo de formação. Então, quando eu olho para trás e falo aí de 28 anos, de 30 anos atrás, onde eu tive que comprar uma filmadora usando todo o meu salário para poder filmar, hoje eu tenho tecnologia que me ajuda muito, que me faz mais responsável, me exige maior responsabilidade para que eu consiga entregar para o meu atleta ainda mais qualidade, mais correções, um trabalho cada vez melhor, formando atletas cada vez melhores. Então, a tecnologia hoje só vem para somar.
quando a gente está comentando aqui, né, Rodrigo, que o Minas está realmente à frente, até essa questão de. Uma questão parece que ser simples, né? Você falou do telão ali, e a gente já viu já pela televisão, pelos jogos que tem um telão lá, coisas que a gente viu, né? Recentemente a gente viu alguns treinadores que vieram para o Brasil. Aconteceu mesmo, até citar um exemplo, né? No Flamengo aconteceu isso dos Sim, treinadores no treino utilizarem um telão lá no seu treinamento e todo mundo achou que era inovação no Brasil, isso e aquilo. Só que quem já acompanha o esporte já viu que isso já acontece em outros lugares também. Né? Só que aqui no Brasil não tinha muito essa cultura e quando foi usado no início, alguns foram a favor, alguns acharam que era desnecessário, algo do tipo. Acabou que o quê? Acabou que, se eu não salvo engano, até o exato momento, está lá até hoje. Esse telão está lá até hoje, não foi retirado. Né? Então, assim, já ficou pro clube, ficou, por mais que o treinador não ficou, ele acabou deixando um legado de, por exemplo, você ter essa ferramenta a mais, né? E é isso também que acaba ajudando. Então, quanto mais ferramentas, né? Quanto mais a tecnologia a favor também, não só do lado científico, né? Não somente desse lado, né, Rodrigo? Facilita também, de alguma forma, um pouco mais o trabalho, né? Ajuda a aprimorar, ajuda mais a esclarecer e facilitar essa ligação entre treinador e atleta, né, nesse sentido, né? não tenha dúvida. Hoje eu percebo que os atletas eles têm uma compreensão tática do jogo é, mais desenvolvida do que aqueles que tinham antigamente. Aí você vai falar assim, pô, Perdigão, os outros atletas eram muito melhores, gerações. Quase que impossível compararmos gerações de atletas. É como se a gente falasse, quem foi melhor? Foi o Jackson ou foi o Falcão? Cada um, em seu momento, ele teve aquele desempenho máximo, o auge. Então é complexo fazer isso. Porém, eu hoje, com atletas de 12, 13, 15 anos, eu os vejo compreendendo o jogo mais do que aqueles das décadas passadas. Pode ser que as ferramentas tenham surtido esse efeito, pode ser que nós, treinadores, estamos conseguindo passar esse conhecimento de forma mais clara para eles, mas fato é que a tecnologia, ela veio para somar, a tecnologia, ela está disponível para todos nós. Aí você fala assim, pô, eu não tenho condição de ter um telão. É verdade, mas você tem um celular, você pode filmar um atleta e mostrar para ele no celular. Então, existe tecnologia para todos os gostos e para todos os bolsos. Eu acho que é bem possível, hoje, um jogo, pegar um jogo no YouTube de um adversário seu, que você assiste no YouTube, fazer uma edição aqui num programa de edição e entregar para o seu atleta uma edição, um artigo publicado, um, um vídeo publicado, facilitando a compreensão desse atleta. Para terminar sobre esse assunto, antes dos nossos treinos do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20, os atletas têm vídeo antes. Então eles vão para a sala de vídeo, já é parte do treino. 20 minutos antes do treino, eles vão para o vídeo, eles vão entender o que é que vai ser treinado, quais são os aspectos que se espera para aquele treino, para depois eles treinarem. Então, eles já vão para o treino focados naquilo que eles vão buscar desenvolver. Acreditamos que esses 15, 20 minutos antes aceleram o processo de desenvolvimento durante o treino. Maravilha, né? É incrível como não só ajuda, como a gente reiterou, né? Não só ajuda o profissional, mas ajuda um todo, né, Rodrigo? Facilita de um todo, de uma forma geral. Você falou que hoje você está envolvido, né? E até um interesse teu de você estar cada vez mais acompanhado, de trabalhar nessa formação da base, né? É algo que te contempla muito e que te atrai, mas ainda existe alguma possibilidade, Rodrigo, de você se envolver, de voltar novamente a estar trabalhando com rendimento, com adulto? Existe essa possibilidade no futuro próximo? Ou você já descarta ou pretende continuar nessa pegada da formação de atletas cada vez mais? Existe um interesse ainda, de uma vontade, nem que for pequenininho, 1% ali ainda de estar na beira de quadra no rendimento ali? Bom, eu estou no alto rendimento. Ano passado, por exemplo, eu era um membro da comissão técnica, mas eu não sou.
o treinador, eu não sou o head coach, eu estou ali para dar suporte para o treinador. Uma das coisas que me faz muito feliz no Minas Tênis Clube é uma coisa que a gente exalta muito e as pessoas às vezes esquecem ou se lembram exclusivamente dos atletas que são formados. Mas o futsal do Minas Tênis Clube certamente é um dos maiores formadores de treinadores. Então, eu, por exemplo, e aí eu tenho que dar crédito a quem merece, e merece muito, eu aprendi muito dentro do Minas Tênis Clube com o Faisal Saab, com o Miltinho, nosso querido Milton Ziller, com o Glaucio de Castro, cearense, também saudoso. Aprendi demais com o Glaucio de Castro e com o Paulinho Cardoso. Paulo Cardoso, que hoje está na equipe do Taubaté, na minha concepção, é um dos principais treinadores que a gente tem hoje em atividade. Então, eu aprendi com eles. Hoje, o meu papel é ajudar na formação dos treinadores mais jovens. E o treinador hoje que dirige a nossa equipe adulta, o Daniel Lobato, ele começou no Minas Tênis Clube. O Minas Tênis Clube é a primeira experiência profissional dele como treinador e hoje ele já é o treinador profissional. Então, me orgulho muito de fazer parte da comissão técnica dele e de estar ali com minha bagagem, com meu tempo, com a minha experiência, dando suporte, gerando algumas reflexões, ajudando naquilo que eu puder ser útil. Hoje eu também estou no altíssimo rendimento na equipe sub-20. Esse ano a gente tem a Liga Talentos, a Liga de Desenvolvimento, a Liga Sub-20, e o Minas Tênis Clube, sem conhecer as equipes adversárias, eu acredito que o Minas Tênis Clube é um dos fortes clubes, uma das grandes potências que disputarão o título. Ao lado de Corinthians, ao lado do Joinville, ao lado de outras forças, o Minas Tênis Clube, na sua categoria sub-20, ele vai brigar pela Liga Sub-20. E eu faço parte da comissão técnica do sub-20. Então, eu acredito que eu estou inserido no alto rendimento, tanto do adulto como do sub-20, e isso me faz ter conhecimento daquilo que é realizado, me faz estar com o olho preparado, a velocidade do jogo, atento ao que acontece atualmente, o que existe de altíssimo rendimento no adulto e no sub-20, para que eu possa trabalhar as categorias sub-17 até o sub-9 com esse tipo de conhecimento, guardado, obviamente, as devidas proporções de uma diferença de uma criança de 10 anos para um atleta de 20 anos ou para um atleta profissional. E esse é um ponto que parece ser óbvio falar, mas muitos treinadores eles ainda querem replicar aquilo que é feito pelo Marquinhos Xavier na seleção brasileira, ele quer replicar ali no clube dele com as crianças de 12, 13, 14, 15 anos. É óbvio que o que o Marquinhos Xavier faz é de excelência, mas é de excelência para a realidade dele, no ambiente dele com aqueles atletas. E muitas das vezes, ou quase em 100% das vezes, aquilo não cabe em outros ambientes e as pessoas ainda querem reproduzir. Então, eu repito, eu estou inserido no alto rendimento para dar suporte aos treinadores, se assim eles julgarem necessário, mas para aprender e tentar reproduzir adequando a realidade dos atletas de formação. E no caso, também, né, Rodrigo, enfatizando isso aí, sobre a tua ligação, né, de uma forma geral dentro do futsal do Minas, né, é como se a gente tivesse, só usar uma nomenclatura aqui, é como se tem pessoas que preferem muito mais fazer o gol, né, mas tem outros que preferem muito mais dar assistência, né, dar o passe, né, o grande finale. Então, acho que isso, se pudesse definir essa tua função dentro do Minas, é aquele que dá muito mais assistência, né, que é o cara, o 10 ali, né, no sentido simbólico, que dá muito mais assistência, que coordena, que organiza muito mais, né, as situações. A gente está falando de organizar o jogo, mas organiza muito mais as funções e consegue ser muito mais, obviamente, né, fazendo várias funções em uma situação, mas preferir muito mais em servir do que se expor em certas situações. Não que a exposição seja errada, né, Rodrigo? Não que seja pecado, seja isso, daquilo, mas desculpa. Só que assim, nesse caso é muito mais claro esse teu objetivo, né? E você vê que realmente os frutos são triplicados, né? Quando acontece isso, aquela função sua nos bastidores, né? Quando a gente fala dos bastidores, é a gente poder sanear situações de acontecer, de formar, e isso a gente
Eu me identifico muito contigo, Rodrigo, como eu te falei em off aqui, eu sou um treinador, só que eu sou muito fã da formação, cara. Eu sou um cara e é apaixonado pela formação, como eu te disse, dessa questão de lapidar, de poder trabalhar, de poder, sabe, e não pegar, não tenho nada contra quem tem seus trabalhos, né, no adulto, algo do tipo, né, cada um tem suas particularidades, mas eu sou fã de poder dar todos os mecanismos possíveis, né, trazer uma realidade para ele que não é distante, né, mostrar que existe uma realidade que não é, por exemplo, ele está aqui na Bahia, só que, mas eu desacredito porque se eu, por exemplo, não existe uma possibilidade de eu ir para o Minas. Cara, por que não existe? Entendeu? Então, assim, são situações, né, Rodrigo, que nessa questão dessa intervenção, como você falou, nos bastidores são importantes, né? De a gente poder sanear, de poder. A gente sabe que hoje a gente não é um treinador, né? A gente é treinador, é psicólogo, é pai, é tio, é isso e aquilo. Então, assim, acaba sendo um todo, cara, desgaste emocional às vezes, né? Porque às vezes o dia parece que tem mais do que 24 horas, né? Se deixar. Mas, assim, é importante, né, cara, a gente saber que a gente tem uma ação direta, não precisar tanto se expor, né? Porque às vezes tem pessoas que preferem muito mais exposição, mas todo mundo, por exemplo, quando eu escuto muito sobre você, fala de formação, né? Isso que você citou da sua própria boca, de querer muito mais trabalhar na formação, não deixando, obviamente, de lado o rendimento, nessa questão do adulto, do sub-20, isso e aquilo, mas trabalhar principalmente, mostrar o caminho que se deve andar, não só pela tua história dentro do clube, mas a tua vivência dentro do futsal é importante, né, para que eles não criem uma metanoia, né, na mente deles ali, para dizer que não houve, né, uma oportunidade de poder alguém ensinar, né? Então isso é importante, né? E claro, acredito que isso que te fascina de alguma forma, né, Rodrigo? Perfeito, eu só vou discordar, você falou do ser camisa 10, eu não tenho essa habilidade toda, não. Eu sou o cara que tá ali correndo para os outros. Mas uma coisa que você falou que me chama a atenção é realmente entender como é que eu posso contribuir com a formação dos treinadores. Isso para mim é fundamental. Como eu falei, eu aprendi com excelentes treinadores e eu aprendo todos os dias, por estar num clube de multiesportes, eu aprendo ali com o Nicola, que é o treinador do vôlei, eu estou aprendendo com o Léo do basquete. A gente sempre aprende no ambiente esportivo. Isso a ciência já fala sobre isso. É, o estudo que eu desenvolvi no meu mestrado, ele visou entender como é que Tacão, Pipoca, Marquinhos Xavier, Wander Iacovino, Ney, Ney Pereira, Serginho Bigode, como é que esses caras se tornaram treinadores de elite? O interessantíssimo no meu estudo foi o seguinte: nenhum deles, nenhum, zero, nenhum, falam diretamente da universidade, do curso de educação física, da formação formal, como algo realmente indispensável na aquisição de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que eles não, que eles desaprovam a universidade? Não, nada disso. Mas eles apontam para outros caminhos. Eles apontam para aquisição de conhecimento através de tutoria. E o que é tutoria? Tutoria é você aprender com alguém que já é um expert, alguém que já tem notório conhecimento a respeito daquilo, e você absorver conhecimento vindo desse tutor, essa tutoria, dessa mentoria. Todos os entrevistados, todos do meu mestrado, todos eles falaram que aprenderam muito com outras pessoas. E não que eu seja todo esse referencial para que os treinadores mais jovens eles tenham que aprender comigo, mas eu tenho alguns bons anos de trajetória, e principalmente dentro de um clube de alta performance, que sim, eu posso ajudá-los a se desenvolver. O que a FIFA preconiza hoje, a Conmebol também preconiza muito hoje, é como é que nós vamos capacitar os treinadores de futsal das próximas gerações. E eu me preocupo muito com isso internamente. Então, dentro do clube, como é que eu posso ser um agente facilitador, um agente reflexivo, que gere reflexões, que permita que os treinadores mais jovens, então, no caso, Diogo, Samuel, César, Alisson, os treinadores mais jovens, como é que eles possam adquirir conhecimento sem ser pela via formal? Então,
Dentro do clube hoje a gente promove reuniões quinzenais, nós criamos um curso onde cada um dos treinadores ele tem que ir lá na frente, ele tem que dar um curso para os demais treinadores. Então nós estamos em constante aprendizado. A minha busca pessoal pelo mestrado foi nesse sentido, de tentar descobrir como é que a ciência, como é que a universidade pode nos trazer ainda mais informações para que eu possa trabalhar melhor com os pais, para que eu possa utilizar melhor a tecnologia em meu favor, para que eu possa trabalhar com as novas gerações, para que eu possa ter uma comunicação cada vez mais assertiva com esse atleta, que na verdade não é só um atleta hoje, ele é um cliente. Como é que eu posso ter uma comunicação mais efetiva com esse cliente? Como é que eu posso trabalhar em equipe? Como é que eu posso trabalhar de forma conjunta, onde todos se sintam pertencentes, importantes e todos eles em prol de um objetivo único? Então, Kaique, o conhecimento através de outros aspectos que vão para além da formalidade, e quando eu falo da formalidade, não é só a graduação, a pós-graduação, acredito eu ser fundamental. O que nós estamos fazendo aqui agora nada mais é do que proporcionar algum tipo de conhecimento para as pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo. As pessoas vão falar assim, pô, eu não concordo com isso que o Perdigão falou, mas, cara, eu vou pensar nesse sentido, vou pensar a respeito disso. Será que eu posso desenvolver-me de outras formas além dessa? Então, o conhecimento não formal e o conhecimento informal ele é, na humilde opinião daquele que está falando, na minha humilde opinião, indispensável para a formação das novas gerações de treinadores. E aproveitando esse enredo que você falou sobre formação, né, de novos treinadores, como tu enxerga hoje, Rodrigo, essa formação de novos treinadores hoje, não só no Brasil, mas de uma forma geral, no futsal, no esporte? Como é que tu tem observado nesses teus anos de experiência dentro do esporte em si aí? O que é que tu tem observado esse processo? Como é que, ao teu ver, quais são as principais necessidades dessa formação hoje para novos treinadores, novos profissionais dentro do esporte? Boa. Em 2017, eu fui convidado pelo então presidente da federação, da confederação, o Renan, a quem eu sou muito grato também, a, a criar a Escola Nacional de Treinadores. E convidou a mim, e eu me senti muito lisonjeado, por estar ao lado de pares pessoas que eu admiro muito, que era não, o Wilton Santana, o Choquito, pernambucano, a quem eu tenho muita admiração, amo demais o Choquito, e ao falecido Ferretti, também o mestre de todos nós. Então, nós quatro elaboramos, no ano de 2017, a Escola Nacional de Treinadores. E o objetivo era realmente capacitar os treinadores mais jovens no intuito de formar treinadores com uma visão holística, uma visão mais aberta, mais global, que pudesse enxergar todo, todo esse ambiente esportivo e, assim, melhorar a modalidade. Nesse vai e vem de CBFS e CBF, esse nosso curso, iniciado pela Escola Nacional, ele migrou para a CBF Academy. E fomos juntos para a CBF Academy e lá estive por 2 ou 3 anos também nos cursos de licenciamento da modalidade futsal. Pois bem, nessas idas e vindas de CBF e CBFS, esse curso voltou para a CBFS e eu não tenho qualquer vínculo mais com os cursos, com as licenças, e eu não tenho uma opinião formada para poder dizer como é que eles acontecem, como é que eles estão sendo desenvolvidos, mas a pessoa responsável, que é o Diogo Neto, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito voltada para o desenvolvimento da modalidade, para o desenvolvimento do futsal, é uma pessoa que tem acesso à Conmebol, à FIFA. Então eu quero acreditar que o trabalho que vem sendo desenvolvido atualmente no desenvolvimento de treinadores, ele deva ser o melhor possível. Repito, eu não conheço, eu não faço parte, mas pela direção eu tenho a expectativa, as melhores expectativas possíveis. O que eu posso sugerir é que o,
a informalidade e a não formalidade, que elas tenham um, um espaço maior nesses ambientes de formação. Aquilo que eu aprendi, você é bem mais jovem do que eu, mas aquilo da forma como eu aprendi, que era o seguinte: uma pessoa lá na frente, aquela pessoa era detentora do conhecimento e todos sentados escrevendo para absorver, eu acho que esse formato ele não cabe mais para esse novo cenário de treinadores esportivos. Eu penso que a troca de informação, a utilização do conhecimento existente já pelos alunos, quando eu falo de uma licença A, de uma licença B, eu acho que isso pode ser melhor aproveitado e a interação entre os alunos dentro da sala, isso tem um resultado positivo muito grande. Era o que buscávamos fazer tanto na CBF Academy, bem como na Escola Nacional. Então, se eu puder, e quem sou eu aqui para poder dar alguma sugestão, é que as escolas, sejam elas formais, graduação e pós-graduação, e não formais, os cursos de licença, que eles aproveitassem mais o conhecimento do aluno e que eles pudessem criar conexões entre os alunos para que eles pudessem aprender entre eles, e não só através daquele profissional que está lá quase como um Deus divino, detentor de todo conhecimento. Essa seria a minha humilde sugestão de melhoria, se é que isso já não acontece e eu que não tenho a informação necessária. Bacana. É importante a gente frisar sobre isso, né, Rodrigo? Por conta que ainda dentro da nossa modalidade há muita falta de informações, inclusive dentro, engraçado que a gente hoje está dentro de um mundo, né, que é cibernético, né, em vários sentidos, no sentido de tecnologia, facilidade hoje do mecanismo das redes sociais, e a gente procurar isso e aquilo. Só que ainda tem algumas informações muito vazias sobre essas formações, né, de treinadores, né, essa questão de informações mais claras, de poder, né, ter esse network, ter uma facilidade. O que era para ser uma facilidade acaba distanciando, né? Isso aqui não é uma crítica direta a alguém, é uma crítica construtiva porque a gente quer que melhore, né, Rodrigo? A nossa ideia, como a gente falou, citou do Minas aí, o Minas, todo ano, como qualquer outro clube, passa por um processo de evoluções, né? Caminha com o processo de evoluções. Então, assim, se o nosso futsal também, de uma forma geral, que não está fora disso, está englobado nisso, não andar junto com as inovações, com a clareza, a transparência em muitas situações, o que era para aproximar o profissional, o possível profissional, acaba distanciando. E aí as informações acabam, né, se espalhando de formas que às vezes não é que são erradas, mas chegam de outra forma. Então, por exemplo, eu falo uma coisa para você e aí outra pessoa fala outra coisa e vem isso, né? Acontece isso que infelizmente acontece dentro do nosso esporte em si. Então é bem interessante você ter comentado sobre isso, né? Para que tomara que a gente torça, né? Para que tenha uma, entre aspas, né? Uma facilidade de aproximar os profissionais, né? De trazer uma forma mais específica e clara para os profissionais e cada vez, como você falou, de ter essa aproximação, de ter essa de ser de poder entender cada vez mais os pós e os contras de cada um, né? Porque, inclusive, eu sou aqui do Nordeste, como eu te falei, que às vezes alguns amigos meus, Rodrigo, saem aqui do Nordeste e vão para grandes metrópoles, né, como São Paulo e etc., Rio Grande do Sul, etc., para fazer cursos, para fazer capacitação, mas às vezes vão muito é, informações muito pequenas, né, no sentido de esclarecimento, e a gente acaba perguntando como é que foi e tal. Foi bacana, a experiência é incrível, né? A experiência sempre vai ser incrível, mas assim, ainda falta uma melhoria, cada vez mais a gente torce. Eu sou fã demais do futsal, cara. O que eu puder fazer pelo futsal e aquilo que você já tem feito há anos e anos e cada vez mais fazendo, mas a gente quer cada vez mais clareza, né, cara? Mais melhoras e cada vez mais um entendimento para que não afaste o profissional, mas sim aproxime o profissional cada vez mais da sua área, que ele tem por amor, né? E quando a gente fala amor, né, Rodrigo? É amor mesmo. Para ter amor pelo futsal, cara, o cara tem que amar mesmo e muito, né? Porque a gente sabe das situações, principalmente muito mais contras do que pós, né? Então, muito bem bacana essa tua resposta, cara, sobre isso.
Ah, que bom que vamos ao encontro do mesmo objetivo. Todos precisamos aprender, todos precisamos trocar informação, e acaba que a troca, o network, a proximidade e esse convívio, quando a gente está num momento é, de proximidade, não só no online, mas no momento de proximidade, eu acho que ele é de extrema riqueza e a gente não pode abrir mão disso. E isso eu tenho certeza que a CBFS Academy não vem fazendo, os alunos estão juntos, e isso já é um grande indicativo de que essa, esse contato interpessoal, ele permanece e ele é de grande riqueza. Exatamente. Se você pudesse dar dicas para quem quer ingressar nessa área de treinador, para quem quer se envolver na área técnica, Rodrigo, que tipo de dicas você daria se existe um caminho a seguir? Por exemplo, claro que o Rodrigo seguiu um caminho, claro que não é obrigado a todo mundo seguir o mesmo caminho. Cada um tem seus caminhos, né? A forma que quer conduzir. Mas, ao teu ver, existe um caminho que é próspero no sentido de ter uma direção, de ter uma clareza muito mais de sucesso do que de fracasso nessa questão de quem quer ingressar nessa área, quem tem interesse em ingressar nessa área. Tem sim, tem sim. Escolha, se é que é possível, né? Veja, observe alguém que faz um trabalho de excelência. Consuma essa pessoa. Ah, eu não tenho contato com ela. Você produz material? Produz. Consuma esse material. Ah, eu tenho contato com ela. Vá ao ginásio. Se prontifique a ser um suporte dessa pessoa em todos os aspectos. Pô, deixa eu carregar a bola para você. Pô, deixa eu sentar. Deixa eu carregar água. Deixa eu assistir seu treino. Chegou no final, se você tiver alguma proximidade, por que disso? Por que daquilo? Eu. Hoje tem jogo do Minas. A gente joga daqui a pouco contra o Cruzeiro pelo Campeonato Metropolitano. O Cruzeiro é uma equipe que está disputando o Campeonato Brasileiro, não é a Liga Futsal, mas é uma equipe que vem com algum investimento, uma equipe estruturada. Eu vou me sentar atrás do treinador do Cruzeiro para tentar entender o jogo como ele entende. Eu vou hoje aprender com o treinador do Cruzeiro. Então, se você é interessado pela modalidade, você tem um clube na sua cidade, tem um treinador que você julga que é capacitado o suficiente, se aproxime dessa pessoa, assista seus treinos, assista seus jogos, veja como é que essa pessoa se porta, como é que ela conduz os seus relacionamentos, como é que ela se conecta com outras pessoas, como é que ela fala, como é que ela age, e vai criando o seu próprio perfil. Como repetindo, eu já falei isso anteriormente, mas eu gostaria de citar, eu sou muito grato. Faisal Saab, Miltinho, Glaucio de Castro e Paulo Cardoso, treinadores que eu fui diretamente auxiliar técnico, fui auxiliar técnico desses profissionais e pude aprender muito com todos eles. Então, o histórico que tenho hoje, o meu background, ele vem daquilo que eu aprendi com as ações, com os sucessos, com os insucessos, com as falas desses profissionais que eu tive como tutores, como mentores. Então, aprender com outras pessoas, na minha opinião, é algo que agrega muito. Obviamente que cursos, que leitura, que livros e que boas horas de arquibancada assistindo jogos, isso vai ajudar bastante. Mas a tutoria através de um grande treinador, isso é o caminho mais rápido para a aquisição de conhecimento. Você falou do Miltinho, né, Rodrigo? O quanto o Miltinho faz falta, né, cara? O quanto um cara tão grande, né, cara? Não só dentro do esporte, mas principalmente fora, cara. Cada vez que eu escuto a história do Miltinho, eu falo, cara, como eu queria ter tido uma conversa com ele, sabe? Ter esses momentos assim. E a cada citação, né, cara, é uma história diferente, história principalmente muito mais humana, né? A gente escuta muito o Miltinho, muito desse lado humano, de entender as nuances, né? De entender que o atleta todo dia não vai estar bem, né? Eu tô falando do Miltinho em si porque é um dos. Já ouvi muitos casos de grandes atletas falarem, né? Dessa particularidade dele. E como é que foi esse teu envolvimento com ele, cara? Como é que foi a tua história com ele ali? E realmente, né, cara, faz muita falta, não só no futsal, mas de uma forma geral, né, cara?
sou um afortunado, trabalhei com ele por mais de 7 anos, sendo o auxiliar direto dele, né? O braço direito, às vezes o braço esquerdo. E, repito, foi um presente que eu tive de poder trabalhar diretamente com ele e aprender com um treinador multicampeão, não só aprender sobre a modalidade, mas sobre a conexão, orquestração, gestão, sobre tudo que envolve o futsal. Semana passada eu tive a felicidade de jogar, da nossa equipe profissional, jogar contra a equipe de Tubarão, e o Murilo, o filho caçula do Miltinho, jogar pela equipe de Tubarão, um menino que eu vi crescer aos 2, 3 anos de idade, correndo nas quadras do Minas Tênis Clube. Depois foi nosso atleta na categoria sub-17 e sub-20. E hoje é um atleta de altíssimo nível. Hoje é um atleta titular da equipe do Tubarão. E eu tenho certeza que o Miltinho, de onde estiver, ele está muito feliz em saber que tantas pessoas o admiram e que o filho dele joga no mais alto rendimento. O filho dele, caçula, seguiu os passos do pai, não só como... Porque o meu tio foi atleta de futsal, foi um grande atleta de futsal. E quem sabe, a gente não sabe aí o legado ainda quão maior será, mas treinadores como eu, como outros treinadores que citam o Miltinho como responsáveis por sua formação, como eu faço, é, o legado do Miltinho é gigantesco, além da quantidade de atletas que ele formou. E aí eu posso falar de Lenísio, Vinícius, Wander Carioca, Índio, Euler e outros tantos, né? Então, o Miltinho realmente ele tem uma história gigantesca na nossa modalidade. E afortunados como eu tiveram a oportunidade de aprender diretamente com ele. Maravilha, grande Miltinho, né? Nossa homenagem também a ele aqui, citando ele de alguma forma, né? Bom, Rodrigo, a gente está indo para a parte final e como eu te falei, cara, a conversa ela vai fluindo de uma forma tão orgânica, né, cara, tão bacana. E, e, pô, cara, parece que o tempo passa rápido. Eu sempre falo, né? Conversa boa, o tempo passa assim, né? Tão rápida, cara. E eu quero finalizar com alguma pergunta aqui. Inclusive, tem o maior título da tua carreira que eu separei aqui, tem até uma foto, né? Eu acho que isso vai te pegar de surpresa, né? Espero. Tomara que vai pegar de surpresa de forma positiva. Já estou já adiantando. Pode ter certeza disso, mas tem o maior título da tua carreira e daqui a alguns minutos eu vou te mostrar. Mas antes disso, eu queria uma outra opinião tua, cara. Existe um perfil de liderança ideal, digamos, para um técnico de futsal? Existe um perfil assim ideal, como ele deve se comportar, né, para que ele cada vez não só tenha autoridade de gerenciar um vestiário, mas entender também que gerencia seres humanos também. Existe um perfil ali ideal ali, uma nuance ideal para ele, ao teu ver? Estou citando muito a minha dissertação do mestrado, porque está muito recente, né? E tem estudos que falam da expert performance, de treinadores experts, que dizem que o treinador realmente expert, ele se adapta à realidade daquele ambiente que ele está. Ele vai exercer a liderança adequada para o ambiente que ele está. Ele vai impor a força e ele será flexível o suficiente em função do ambiente que ele está. Então, a resposta que eu posso te dar é que o treinador ele tem que entender perfeitamente onde é que ele está para que ele exerça a força necessária e que ele seja flexível o suficiente para que ele lidere da melhor forma possível. Então vamos dar o exemplo aqui, eu não o conheço, mas é o que eu ouço. O Jorge Jesus no Flamengo. Parece que todos os atletas o idolatram, o idolatravam, o adoravam. Você que é flamenguista pode dizer até com mais certeza do que eu. E ele foi firme, ele foi incisivo, ele exigiu ao máximo, mas ele era próximo dos atletas. Ele tinha um relacionamento muito próximo com os atletas. Outros treinadores que o sucederam não tiveram o mesmo sucesso que ele teve, por vários motivos. É multifatorial, não é só o aspecto liderança, mas não se via e não se ouve a mesma relação de carinho que os atletas citavam o Jorge Jesus
daqueles dos outros treinadores que o sucederam. E aí foram vários. Eu posso falar do Sampaoli, posso falar dos outros portugueses, do espanhol, posso falar do Tite atualmente. Então, entender o ambiente onde você está, quais são as pessoas, as conexões que são necessárias e ser exigente e flexível o suficiente para que você alcance os seus objetivos. Existe uma fórmula? Não, mas existe um caminho, que é entender ambiente e entender pessoas. Eu acho que com essa mescla você consegue alcançar o melhor sucesso possível. Maravilha. Desses 27, né, quase 28 anos aí no Minas, essa tua história aí, Rodrigo, qual a história, cara, mais engraçada já aconteceu contigo, mais inusitada que tu lembrasse? Fala, pô, cara, tem mais de uma, cara, é até difícil. Ou não também, não sei, pode acabar, né, despercebido, mas assim, teve algum momento, cara, que até hoje, quando tu lembra, cara, meu Deus do céu, isso foi inusitado, cara, de uma forma que até hoje te arranca gargalhada. Pode ser mais de um, pode ser dois, não tem problema, mas teve algum fato É. assim tão inusitado, tão engraçado também, que a gente pode colocar nessa mesma nomenclatura, que já aconteceu nessa tua trajetória aí? Engraçado, engraçado, acaba que tem momentos muito prazerosos na nossa vida, né? Nas nossas relações, e uma das coisas assim que nos traz muito prazer são as relações interpessoais. Então, eu tive atletas maravilhosos, extremamente engraçados, que temos casos dos mais diversos. Por exemplo, o Jesse, que é um atleta que alcançou altíssimo rendimento, um atleta muito, muito, muito engraçado, e atleta situações cômicas com o Diese, como por exemplo, no ano de 2008, que ele queria ir embora para casa de qualquer jeito. Eu falava assim, pô, Diese, você vai embora para fazer o quê? Eu falei, não, eu vou embora, eu quero ser pedreiro, eu quero trabalhar vendendo, juro por Deus. Aí eu tive que trazer o Diese para minha casa, ele passou a Páscoa comigo, com a minha sogra, tal, aí ele mudou de ideia, a gente viu que ele precisava de uma atenção, e aí nós trouxemos a namorada dele na época, né, que hoje é a esposa, e aí, enfim, eu fico feliz de saber que, de alguma forma, a gente contribui com outras pessoas, e essas pessoas fazem parte da nossa vida de forma tão próxima, tão integrada, que quando eu era treinador da equipe profissional, por exemplo, eu cheguei em algumas temporadas a viver literalmente mais com os companheiros de equipe do que propriamente com minha família, no caso, minha esposa era noiva na época, né? Então, são momentos divertidíssimos. O Dieguinho, que hoje tá na Indonésia, ele é outro atleta também engraçadíssimo. O Dieguinho, que disputou a Copa do Mundo, que jogou pelo Joinville, ele começou com a gente com 12, 13 anos. E era um atleta muito engraçado, muito, muito, muito engraçado. Temos passagens das mais divertidas possíveis, mas enfim, eu acho que do engraçado mesmo, eu vou te falar das boas relações, do carinho, da amizade. Tive o Pichote aqui semana passada, me dando um abraço, agradecendo. Eu guardo mais os bons momentos, as boas relações, e ver que jovens com 17, 18 anos que a gente convidou para sair dos seus estados, para sair dos seus lares, para trabalhar conosco aqui no Minas Tênis Clube, ver que essa decisão que eles tomaram de viver longe das suas famílias foram acertadas, e a gente pode dar certeza disso depois de 15 anos, 20 anos. Eu acho que se eu pudesse falar de momentos alegres, eu falaria dessa certeza de ver que jovens hoje são atletas de muito sucesso, e que lá atrás, quando eles tinham 15, 16, 17 anos, a gente não tinha nenhum tipo de previsão. E ver que hoje são atletas bem-sucedidos, atletas realizados, atletas com família, atletas que têm uma carreira consolidada, isso, Kaique, isso me traz muito prazer, e isso me deixa muito, muito feliz saber que eu fui um daqueles que colocou um tijolinho para que eles pudessem subir esses degraus. Isso me traz muito prazer, muita alegria, e isso é realmente muito prazeroso. E dá para perceber o orgulho que você tem, né, Rodrigo? O orgulho de ter participado.
cara, você citou alguns nomes aí, mas são inúmeros, né, cara? É muita gente que você teve envolvimento, né, você foi, se você me permitir, acho que a palavra que pode contemplar nesse momento é privilegiado, né, cara? Privilegiado por ter tido essa oportunidade, né, cara, de formar esses atletas, de ajudar no processo dentro e fora de quadra, né? Você citou do DS aí, principalmente fora de quadra, né, cara? O cara queria desistir, mas aí sai de quadra e vem um extra quadra, né? Do lado humanizado, como a gente citou aqui. Acredito que você vendo tudo isso, né, cara, deve passar um filme tão bacana na tua mente, né, cara, dessa participação e dessa felicidade. Obviamente que o trabalho é árduo, né, Perdigão, que é ano após ano, cada vez mais se reinventando e se atualizando, porque a ideia é essa, né, que a gente cada vez mais tenha isso, mas eu acredito que é um orgulho, né, cara? Você citou alguns nomes aí, mas são inúmeros, né? E você É, vê tem esses vários, caras. vários. É muita felicidade, é muita felicidade. Eu realmente me sinto um afortunado, um privilegiado. Você citou de forma perfeita. Pô, foram tantos atletas que passaram aqui que eu vejo a alegria deles na primeira convocação. Pô, Luquinha está nos Estados Unidos hoje. Ele teve a primeira convocação, cara, uma felicidade tão grande dele, e a gente compartilha dessa felicidade. Ano passado, Maia convocado, Gueguê, Igo, pô, os meninos que estavam aqui e tal, convocados para a seleção brasileira. Aí, pô, é muito legal. Eu sou um privilegiado de poder ver a evolução desses meninos e poder contribuir. Isso é bem legal, como você falou, vou utilizar a sua palavra, eu sou um privilegiado de estar nesse ambiente com pessoas de tanta qualidade. Fazer parte da vida deles, para mim, é um privilégio. Bom, e para encerrar, Rodrigo, essa resenha tão incrível contigo, vou mostrar agora o seu principal título, que a gente já separou desde o início, né? O seu principal título, eu quero que você confirme para mim que é esse. Vai aparecer na sua tela aí. Confirma para mim se esse aí é o seu maior título da tua carreira. É esse mesmo. Bom, Que cara, eu legal, queria que legal. se encerrar essa resenha tão incrível contigo, essa homenagem que a gente fez por você, mas sem esquecer de principalmente da base, né? A base, a gente falou muito da base, falou de tudo que você proporciona para as faixas etárias de idade aqui, toda essa história no Minas. Mas a base do Rodrigo, o Perdigão, é essa aí, né? Porque quando o Rodrigo volta para casa, né? Volta para o seu lar, volta para o seu aconchego, é essa galerinha aí que acolhe. E eu queria fechar com essa foto, esse título que sempre será o seu melhor título da tua carreira. Queria fechar com chave de ouro com essa imagem. Eu queria que você comentasse sobre essa família linda, cara. E se tudo valeu a pena e tem valido a pena essa história tão linda que você fez no esporte, também, querendo ou não, essa envolvência, essa ação direta que eles têm, né, cara? Pô, cara, eu tô emocionado. Eu tô segurando aqui para não chorar, porque eu não esperava. Obrigado demais. E é isso, é exatamente isso. Eu tenho a sorte, eu tenho o privilégio de ter a esposa que eu tive, que também é formada em educação física, que me entende, que me dá suporte. Ela me dá suporte e me suporta. É, é, e que é o meu esteio, é meu alicerce, é a minha base, é a minha fundação, e sem ela eu não seria ninguém. E não bastasse ela, eu ainda tenho duas filhas maravilhosas, filhas essas que eu tenho muito orgulho, que são criadas dentro do Minas Tênis Clube. Uma é nadadora, a outra é judoca, que estão crescendo da forma que eu acredito, que é com o esporte, que é com o esporte de educação, que é com o esporte de formação, inseridos nos valores que o Minas preconiza, de um esporte buscando a performance, entretanto, de forma educacional. Então, eu sou um sortudo, realmente, esse aí, repito, obrigado pela menção, é indubitavelmente, ó que eu ganhei muitos títulos, muitos, mas iguais a esse aí, realmente não os tenho. Obrigado demais por essa homenagem. Quando você falou de título, eu falei, o que será que ele vai arrumar para mim? Que título vai ser esse? Mas você acertou. Igual esse aí eu não tenho, não. E são os
realmente aqueles que são muito sortudos que têm títulos como esse que eu tenho. Torço, torço para que muitos o tenham, porque a família realmente é o aspecto, é o que realmente nos motiva a sair, trabalhar, dar o nosso melhor, porque a gente sabe que vai voltar para casa e ter o conforto de ter as pessoas mais abençoadas ao seu lado. Pô, obrigado, obrigado. Fiquei realmente Peguei de emocionado. surpresa. Peguei Pegou, de surpresa. pegou. Eu não esperava, não. Pegou. Bom, cara, eu queria ter fechado, eu acredito que a gente tenha fechado com realmente com a chave de ouro essa resenha tão incrível que a gente teve aqui. Rodrigo, obrigado, cara. Eu sempre falo que quem participa aqui do nosso podcast sempre será eternamente, já deixa bem claro, será sempre eternamente nosso padrinho ou madrinha que tiver para aparecer por aqui. E, cara, obrigado por ter confiado na gente, obrigado por essa conversa tão sadia, cara, tão, sabe, tão leve, tão descontraída, tão enriquecedora. A gente pode citar cada coisa aqui, cara. E eu tenho certeza, se para mim, cara, e para ti também, porque não adianta a gente falar de um lado, são os dois lados, né? Essa troca, e isso é Sim, fundamental para que tudo dê certo. Mas principalmente quem ganha com isso é o telespectador que nos acompanha aqui, Rodrigo. Eu tenho certeza que aqueles que admiram o teu trabalho, assim como eu, né? Muitos que. E pode ter certeza que são muitos, cara. São muitos, inúmeras pessoas que acompanham o teu trabalho e é fã do teu trabalho, da tua temática, do teu jeito de, né, de agir, né, no teu trabalho e tal. Acredito que tenha gostado dessa resenha tão incrível, cara, e receba essa homenagem por parte da gente do Futsal Esporte Clube, né? Você é um cara que, se pudesse, a gente estaria aqui sempre citando, né? Você é um dos caras que a gente sempre vai ter o privilégio de poder, né, falar que contribuiu e ainda continua de alguma forma contribuindo para o futsal. Eu tive aqui também, Rodrigo, antes de passar para você, o Jackson, cara. O Jackson hoje é um cara que é sumido, né? Então, sim. assim, é um cara É que não daqui é de Belo ligado. Horizonte. É daqui de Belo Horizonte. É um cara que recentemente eu entrevistei e é um cara que chorou muito mais do que resenhou comigo. E eu queria isso, cara. Eu queria que ele fosse ele, porque eu acho que a ideia da gente proporcionar, a gente está muito mal acostumado, Rodrigo, de a gente fazer homenagens quando a pessoa se parte e não, Verdade. não enquanto em vida. Então, assim, enquanto a vida, cara, de profissionais assim como vocês, a gente tem que homenagear, a gente tem que falar e falar o quanto são importantes, quantas vezes for, por mais que às vezes, pô, cara, tô de saco cheio de ouvir isso. Não, não. Pode ter certeza que não só a gente aqui, mas todo mundo fala, né? Claro que não é o seu caso, né? Porque, gentilmente, como desde o início eu sempre fui muito bem claro para você de falar de quanto você é referência para a gente, principalmente eu sou da nova geração de treinadores, de formadores de atletas, me espelho muito no teu trabalho. E, cara, para mim foi incrível. E eu espero que seja no futuro próximo, já deixo bem claro, que a gente tenha uma outra oportunidade. Eu, assim que for em Belo Horizonte, quero ter o prazer de bater um papo contigo pessoalmente, de aprender muito mais do que eu aprendi aqui também. A gente tem que reforçar sobre isso. E eu espero de coração, cara, que você tenha gostado, que você tenha recebido essa homenagem. Apesar que eu peguei um pouco de surpresa, né? Peguei na tua espinha dorsal aí no final, né? Que eu sei que você não imaginava, mas era para fechar com chave de ouro essa resenha tão incrível. Muito obrigado, meu amigo. Kaique, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado pelo bate-papo. Passaram isso aqui quase 2 horas, a gente conversando, realmente passou muito rápido. Feliz demais em ter esse bate-papo. Fico muito, muito feliz com as suas palavras tão generosas comigo. Me sinto ainda mais responsável pela, pelo pedestal que você me coloca. Acho que um pouco exagerado, mas eu fico feliz em poder Não, não. contribuir e me coloco à sua disposição. Quem sabe no futuro próximo a gente pode buscar aí uma nova temática, alguma coisa para a gente desenvolver, porque acho que nós dois somos apaixonados pelo mesmo esporte e isso, se a gente puder falar mais, certamente a gente vai contribuir para que o esporte se desenvolva, para que novos treinadores surjam e com novos treinadores, novas ideias, e isso só faz com que a modalidade evolua e cresça cada vez mais. Obrigado, muito obrigado pela grande oportunidade e o agradeço mais uma vez pelo convite, me convidar para fazer parte de um grupo tão seleto de pessoas me faz muito feliz e eu saio daqui satisfeito, maior depois desse momento tão importante. Obrigado mesmo. Pô, cara, gratidão mais uma vez e gratidão a todos vocês também que nos acompanharam. Essa foi a resenha 92 com o Rodrigo Perdigão, né? Esse ícone do nosso futsal, essa formação de atletas, de uma forma geral. A gente conheceu um outro lado e a gente prometeu e cumpriu, né? Conhecer um pouco mais do lado B, não só das opiniões, mas também do lado humano também do Rodrigo Perdigão também, que isso é muito importante também a gente frisar para que cada vez mais a gente entenda, saiba o porquê, né?
vocês são grandes, né? Não só grandes dentro de quadra, mas principalmente fora de quadra, né? E eu sou um privilegiado também de escutar histórias assim como a sua. Obrigado a todos vocês, né? Que vocês acompanhem, curtam, comentem, compartilhem. Resenha número 92, estamos próximos aí da resenha número 100. Vem grandes nomes por aí. Logo, logo vou estar anunciando para vocês aí no Instagram e todas as plataformas digitais. Esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial na tela da sua TV, do seu celular. Então, onde a gente estiver, a gente vai trazer o melhor conteúdo possível para que vocês extraiam histórias assim como a do Rodrigo Perdigão e de outros inúmeros que já passaram por aqui. Obrigado. Deus abençoe a família de vocês e até uma próxima.